Hoje é quarta-feira, é dia 14 de junho, são 19 horas e 43 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: você é ovelha ou lobo? Você é ovelha ou lobo? Quem é lobo aqui? Quem é ovelha aqui? Ninguém quer ser o lobo, né? Somos. O lobo é rebelde. O lobo desobedece. O lobo, muitas das vezes, ele causa problema. Amém? Amém. Olha só o que a Bíblia diz. Na minha Bíblia, o 10, o João 10, ele é dividido por temas. O primeiro tema é esse: o pastor das ovelhas. O segundo tema é Jesus é a porta. O terceiro tema é Jesus é o bom pastor. O quarto tema é as festas das dedicações ao povo rejeita a Jesus. Nós vamos ler o pastor das ovelhas. Amém? Amém. Diz assim, ó: em verdade, lhe digo, quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, este é ladrão e salteador. Olha para mim. Como é que você sabe que o pastor, ele é um pastor que está te levando aos pastos verdejantes? Ele está te levando aos caminhos de Cristo. É quando ele é direto. Ele não fica dando meia volta, ele não é meia boca, ele não fica preocupado em agradar você por causa do teu dízimo, por causa da tua oferta, por causa dos teus votos, ou para que você não saia da igreja. Ele não tem essa preocupação. Ele não está preocupado se você vai gostar ou não vai gostar. O evangelho não foi feito para te agradar, foi feito para te confrontar. Amém? Amém. O evangelho, ele não foi feito para te agradar, mas ele foi feito para nos confrontar. Confrontar o que, pastor? Opiniões. Às vezes, as tuas opiniões, ela vai contra a razão da fé. A tua opinião, muitas das vezes, a nossa opinião vai contra Deus. E muitas das vezes você se torna uma vítima dos teus próprios sentimentos. Aí por isso que a Bíblia diz: em verdade te digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas momentinho. Mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aí diz no 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Qual é a porta? Quem sabe qual é a porta? Pode falar. Coração. O coração. Lembra lá em Apocalipse que ele falou assim, ó: eis que eu bato. Aqui é melhor. O que é bater? Ele está falando: se converte, meu povo, se arrepende, meu povo, me aceita, meu povo.
Para de ficar buscando os seus próprios interesses e busca os meus interesses. Ele está batendo. Quem é que bate a porta? Jesus. E quem é a porta? Jesus também. Mas ele bate a porta da tua vontade. Por que ele não bate na porta da tua cabeça? Ele bate na porta onde estão os teus sentimentos. Porque ele não veio para salvar o teu espírito. Ele não veio para salvar o teu espírito. Ele veio para salvar a tua alma. Alma é sentimento. Alma é emoção. É por isso que ele diz no 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. No 3: para este, o porteiro abre as portas, ouve a sua voz, e ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Ele conhece. Ele sabe quem é cada um. Ele conhece você. Ele sabe que você é uma pessoa que você está perdendo a fé, muitas das vezes, porque ele te conhece. Não é o que está escrito aí, ó, no 3: para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo seu próprio nome e as conduzem para fora. Fora da onde, pastor? Fora dos problemas. Olha para mim. Fora dos problemas. Fora das amizades que só vai te levar pro buraco. Fora das amizades que só vai te querer te contaminar. Porque ele te conhece. Ele sabe que você é uma ovelha. Você não é um lobo, você é uma ovelha. O lobo é aquele que entra no nosso meio, se disfarça de ovelha, fala como ovelha. Bé. Isso é bode. Ovelha não faz a bé. Fala como ovelha, anda como ovelha, prega como ovelha, mas dentro dele é o lobo devorador de almas. Olha só o que diz aí no 4: depois de levá-la para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz. Como é que o pastor ele conhece a ovelha dele? Quando ela obedece. Como é que o pastor sabe que é ovelha? Quando ela obedece. Quando não obedece, é lobo disfarçado de ovelha, meu amigo. Só está no nosso meio para causar problema. Só está no nosso meio para causar dissensões, confusões, rixas, brigas, ciúmes, inveja. E o pastor sabe de tudo isso. E o pastor, ele tenta mudar esta situação. O pastor, ele tenta até tirar aquela ovelha que foi se transformando em lobo. Outrora ela era uma ovelha. Outrora ela era uma ovelha verdadeira. Mas ela foi deixando os sentimentos, ela foi deixando a razão dela, do sentimento dela, do eu dela, dominar ela ao ponto de ela achar: eu não preciso estar lá todo dia, eu não preciso obedecer ele, eu não preciso colocar os vídeos para poder propagar o evangelho. Isso aí não é o meu papel. É o papel de quem? Se o nosso papel é divulgar o evangelho, é anunciar o evangelho. O que é anúncio? Vamos lá, somos racionais, estamos vivendo no século 21, o século da era digital. Tu quer vender alguma coisa, tu quer
mostrar alguma coisa para alguém, você faz o quê? Um anúncio. Porque você não tem condição de estar com todos ao mesmo tempo. Então você faz um anúncio. E o anúncio chega até essas pessoas. O anúncio chega até essas almas cansadas. Aí, como é que você sabe que está dando certo? Os anúncios do Evangelho. É quando nós vemos o crescimento seu, eu vejo o brilho no seu rosto. Quem está daqui vê o brilho, vê o aspecto se transformando em uma transformação perfeita. Como é que eu sei que o seu coração está alegre? O seu rosto brilha. O seu rosto demonstra isso. Como é que eu sei que o seu coração está com problema? O seu rosto demonstra isso. E muitas das vezes, as más conversações corrompem o que você já recebeu. As más conversações roubam a direção que você recebeu e você começa a se transformar em lobo. É possível, pastor, uma ovelha se transformar em lobo? Claro que é, meu amigo. A Bíblia diz que o rei lá na antiguidade, ele se transformou em um animal porque ele não glorificou a Deus. Nabucodonosor, vai lá procurar lá, fala com o Google. Google, fala a história do Nabucodonosor pra mim aí que o Google vai falar pra você. Tem o AI agora também que fala. Cuidado com o AI, tá? Então, você tem que ter muito cuidado. Às vezes vão se aproximar de você, caramba, muito pro espiritual. Não é porque lê a Bíblia, não é porque fala da Bíblia que é de Deus não, pessoal. Eu tô vendo uma série ali que a mulher é um capeta, mas ela segue através da... A desgraça que ela apronta através da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus foi feita para destruir alguém? Não. Foi feita para salvar a humanidade, as almas e as vidas. Tem que ter muito cuidado. Muitos lobos vão se infiltrar no nosso meio. Muitos lobos. Quando tu na frente parece uma ovelha, mas quando tu vai para trás dela um pouquinho, tu vê lá o rabinho do lobo. É lobo, gente. Você tem que ter cuidado. E se você não ouvir a voz de Jesus que faz isso, ó, bate a porta. Quando você deparar, você já está na escuridão, ó, há muito tempo. Eu estava conversando com a Rose agora há pouco. No céu a gente vai se conhecer? Por que não? Não. Por que não? Porque você vai receber um corpo transformado. Fala. Vida nova. Você vai receber um corpo transformado. E naturalmente, se o corpo carnal ele se transforma em um corpo celestial, é natural que tudo é novo. Pensamento da terra acabou. Agora, tu já reparou que no inferno a consciência vai junto? A Bíblia diz. Até a tua voz, essa voz que a pessoa fala aqui em vida, vai junto. Vai identificar se era uma mulher, se era um homem, pela voz e pela consciência. Você tem que ter muito cuidado, porque o problema do sofrimento da eternidade do fogo é que a eternidade pela eternidade a pessoa vai lembrar de tudo a oportunidade que ela teve. E se ela matou alguém aqui, pastor, e morreu e foi para o inferno, ela vai se encontrar lá com as pessoas que ela matou. Imagine o inferno que vai ser. Tu me matou, desgraçado. Tu acabou comigo, eu era justo.
Você me deu um bocado de paulada. Você me defamou. Olha só, por isso que lá é o inferno. Só tem problema. E na eternidade com o Senhor Jesus, você não vai lembrar de mais. Nunca mais você vai chorar. Lá é choro e ranger de dente. Então você tem que ter muito cuidado, porque o lobo, ele não quer que você entenda isto. É por isso que ele vai trabalhar muitas das vezes com filosofias. Muitas das vezes ele vai trabalhar com palavras elaboradas que nem ele entende, para poder corromper você. Nós procuramos ensinar para você não o evangelho da facilidade. Que dia que eu dei facilidade? Que dia que eu preguei facilidade? Nós pregamos o evangelho do sacrifício. Todos os dias nós temos que sacrificar a nossa própria vontade por amor a Jesus e por amor à nossa alma. Porque se você não sacrifica, alguém sacrifica por você para te levar para onde? Para o inferno. Aí ele diz lá no versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Por que você tem seguido o estranho? Olha para mim. Por quê? Por que você tem seguido o estranho? Porque você está perto mais da cruz de Cristo ou do mundo? Do mundo. Então o lobo, ele tem facilidade de se aproximar de você. O lobo, ele tem facilidade de persuadir você. O lobo, ele tem facilidade de lançar. E o lobo não é burro, tá? Burro é burro, lobo é lobo. O lobo, ele é inteligente. Ele vai vir com uma inteligência para poder fisgar você e te levar para o mesmo caminho que ele segue. Aí diz assim, ó: mas no 5, de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz. Poxa, mas ó, ser dizimista, Jesus aboliu tudo isto. Você não precisa ser dizimista. É lobo. Está querendo levar você a não ser fiel ao seu Deus. Porque ele não é. Você só dá para as pessoas o que você tem e recebe. Dele eu recebi e dele eu vos dou. Eu recebo e dou. Você só dá o que você recebe. Você não dá o que você não recebe. E se você tem recebido conversa fiada? E se você tem recebido sentimento ruim? E se você tem recebido raiva, ódio, dúvida? Você vai gerar nas pessoas também o quê? Dúvida. Nós não pregamos o evangelho da facilidade. Podem até falar que nós pregamos o evangelho da prosperidade, mas da facilidade não. Amém? Amém. E ninguém é obrigado a... Nada. Eu não sou seu dono. Eu não sou o seu ditador. Eu sou o seu pastor. E pastor, ele cuida, orienta, disciplina, exorta. Ele não tem preocupação se você vai querer sair ou vai para outro lugar. Mas a verdade ele vai falar para você. E como o nosso evangelista Júlio fala, se falou no Espírito, a pessoa pode até ficar com raiva, chateada, mas o Espírito Santo vai lá e convence ela e ela vai e aceita. Amém? Amém. Lobo não fica no nosso meio, porque eu meto fogo. Eu meto fogo. Eu meto fogo nesses desgraçados. Eu já tô queimado aqui. Entendeu? Amém. Lobo não fica no nosso meio. Amém, Jesus.
Amém? E tá Amém. gravando aí, né? Amém? Amém. Deus, Ele se preocupa com vocês. Ele sabe quando a gente está dando pro lado errado. Ele sabe. Às vezes você nem está percebendo. Às vezes você nem percebe que está se distanciando de Deus. É assim, ó. Quando tu for ver, tu já está longe, ó. Já não ora mais. Aí começa aquelas perturbações, aqueles pesadelos voltarem, angústia, raiva, vontade de agredir as pessoas, vontade de se prostituir, quer ver filme pornográfico, quer se masturbar. Por quê? Porque você se afastou de... E aí tu começa, aí quer voltar a comer novamente a lavagem que comia. O cachorro, a Bíblia diz que o cachorro volta a comer o seu próprio vômito. E o porco, que depois de limpo, volta a se lamear na lama novamente. Muitos não conseguem mais porque eles experimentaram o dom de Deus. Não conseguem voltar mais. E não conseguem mesmo não. A Bíblia diz, quase que impossível. Por quê? Porque Deus... Ele já está falando, ó, muito tempo. Aí diz lá no versículo 6, Jesus fez esta comparação, mas ele não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Por que eles não compreenderam? Era lobo, rapaz. Os caras eram lobo. Os discípulos estavam sendo instruídos, mas os outros eram o quê? Lobo. Aí vai lá no 7, Jesus é a porta. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, por que em verdade? Porque ele estava reforçando que era o quê? Verdade. Verdade, em verdade, em verdade. Ó, já te falei, não te falei nenhuma nem duas. Então quer dizer, foi um alerta, não foi um nem dois o alerta, foi vários alertas. Já falei, arrepende, para de fazer isso. Eu vi o que você estava fazendo, hein? Eu vi o que você estava falando. Eu vi onde você estava andando. O que foi que ele falou para aquele homem? Que estava, se eu não me engano, era coxo ou era cego. Não volta para a aldeia, não foi? Para que não te aconteça coisa pior. Então quer dizer, o motivo dele estar sendo paralítico, dele não andar, era o que ele fazia dentro da aldeia. O que é a aldeia, pastor? A aldeia é um lugar fechado. A aldeia, de repente, é algo que a gente está fazendo em secreto que ninguém sabe. Só é você e Deus que sabe. E isso pode fazer você se tornar uma pessoa paralítica. Não está escrito que o paralítico ia achar o caminho, não. Está escrito que os loucos vão achar. Não é o que a Bíblia diz? Até os loucos vão achar o caminho. Não é o paralítico não, porque o paralítico não tem como andar pelo caminho. Como é que ele vai andar? Tem uns que tem uma habilidade de se arrastar, né? Mas está se arrastando. Aí anda mesmo com a mão só mesmo, bota o cotoquinho para cima e sai correndo, não é? Mas nem sempre consegue. Por que louco, pastor? Porque os loucos vão conhecer o caminho, vão achar o caminho. Os loucos são aqueles que outrora estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida de destruição, uma vida de maldade, uma vida de crime, uma vida de prostituição, uma vida de falsidade. Eles têm a possibilidade de achar o caminho. Aí diz assim, ó, no 7, então Jesus lhe disse mais uma vez, em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. O lobo não entra por ela. Apesar que tem muitos lobos entrando, né? Nas igrejas por aí, feito uma arruaça, né? Destruindo tanto
dos corações verdadeiros. Meu Deus. Oito. Lê para mim, por favor. Alguém pode ler? Com força. João 10:8. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Leu 10. Leu 9 ou 10? O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e também com abundância. Eu vou ler, vou forçar aqui. Ó. Oito. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Olha para mim. O que é antes? Me explica aí. Vai lá, eu tô meio resfriado, então o que é antes de mim? Me explica aí. Primeiro do que Jesus? Falsos pastores, falsos... Não. Quem veio? O que é antes? Jesus veio primeiro ou a pessoa veio antes? Eu quero que você me explique, rapaz. Eu preciso desse raciocínio. Não, todos quantos vieram antes são ladrões e salteadores. Ou depois de mim? Não, aqui está antes. Aquele que veio antes, por que ele não conseguiu acertar você? Por que ele não conseguiu passar esse espírito para você? Eu não estou dizendo que ele é ladrão e salteador, mas porque não era para você ser instruído por eles. Você está sendo instruído aqui, do apoio aos soldados feridos. Lá talvez tratavam você com sentimento, com emoção. Aqui não tem sentimento não, meu amigo. Aqui é faca da caveira. Ou vai, não tem essa, ai, não dá. Se não dá, sai fora. Se não dá, sai fora, meu amigo. Se não serve para você, sai fora. Vai para um lugar mais tranquilo. Vai para um lugar mais calmo. Aqui ou faz, ou tem que fazer. Porque é para... Ninguém é obrigado, mas é para Cristo. Amém? Amém. E tudo é por livre, espontânea fé e vontade sua. Amém? Eu parei no qual? 8. 9. Eu sou a porta. De novo, ponto. Você vê que quando tem ponto significa o quê? Ah lá, gente, eu não estudei não, me fala. Ponto e vírgula aqui na minha. Aqui na minha dá um ponto. 9. Eu sou a porta. Para poder a pessoa entender que ele é a porta. Se ele não botasse um ponto ali, a pessoa ia sair lendo, atropelando, não é? Ponto. Ponto para quê? Calma aí. Parou. Calma, pensa. Ponto. Aquele ponto lá, vermelho, verde, é lilás? Verde e amarelo. Vermelho, verde e amarelo. O vermelho é o quê? Hã? Para. E o... Qual é a outra cor? Amarelo. Amarelo é pra quê? Atenção. Aí depois te dá o verde pra você o quê? Seguir. E qual é o ponto que está piscando pra você agora? Pare de fazer isso que você está fazendo. Atenção, porque vai vir lobos. O verde é continue com elogio, com perseguição, com traições, com mimimi, continue andando. Não pare! Não pare! Mas antes de você parar,
Você precisa observar para tomar uma decisão. E a decisão tem que ser certa, porque o caminho está na tua frente. E tem muita gente que, em vez de ela olhar com atenção, ela fez isso. Ó, o caminho ela aqui, ela fez isso. Ó. Ela seguiu outro caminho. E ela se perdeu até o dia de hoje. E nunca mais se achou. Uns estão na eternidade da escuridão. Outros estão nos calabouços das ruas, das cidadelas por aí. Aí diz assim, ó, para não ficar muito longo, estou com 30 minutos ali. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. Por que ele sairá? Ele sairá para propagar, para anunciar. Ele entra, aprende e sai. Você não é escravo de ninguém. Você não é escravo de ninguém. Porque você pode entrar e sair. Mas você não sai para se perder. Você sai para anunciar o Evangelho. O que dele recebeu, dele você vai ter que distribuir. O que você recebe aqui é para você distribuir. Não é para você guardar só para você. Você tem que distribuir. Poxa, se eu estou lá do lado do banco lá para poder receber lá o Faz-me-rir lá, aí a moça começou a falar dos problemas, você vai lembrar de uma das reuniões. Poxa, na minha igreja tem uma reunião assim, assim. Ó, o canal é esse. Pastor Ivanildo de Melo Regis. Ou missionária Rosinete de Lima Regis. Dá uma olhadinha lá. Que bem provável que a senhora possa achar uma direção para a sua vida. Mas se você tem um argumento, você vai o quê? Vai dialogar. E ali você vai salvar aquela vida. Amém? Amém. Aí diz assim para a gente fechar aqui. O ladrão vem senão para roubar a tua fé, teu tempo, matar tua fé, teu tempo, tua felicidade, destruir sua comunhão com Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida feliz, é uma vida com felicidade, é uma vida com sucesso, é uma vida com tranquilidade. Tá difícil? Tá, mas eu tô tranquilo. Tá uma guerra? Tá, mas eu tô em paz. Amém? Vamos lá. Roubar. Nós estamos falando aqui do quê? Do devorador. Não é ele que Jesus nos disse? Se eu não for fiel nos